Em letras pretas sobre fundo branco, este curta foi realizado com recursos do governo federal repassados por meio da Lei Paulo Gustavo. Logos: Comupc, Conselho Municipal de Políticas Culturais, Secretaria Municipal da Cultura de Socorro. Governo Municipal da Estância de Socorro, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Em branco sobre o fundo preto, eis aí a nossa história, dos nossos antepassados, filhos do exílio e da dor. História escrita com sangue, onde há poemas de angústia, canções de luz e de amor. Lino Guedes. Uma ladeira íngreme de paralelepípedos em um bairro residencial, em off. Negro preto, cor da noite, nunca te esqueças do açoite que cruciou tua raça. Foto de um homem negro de óculos. Em nome dela, somente fazer com que nossa gente, um dia, gente se faça. Um menino negro sobe a ladeira. Negro preto, se tu, um homem direito, como um cordel posto a prumo, Página com um poema impresso. é só o teu proceder, que, por certo, há de nascer a estrela de um novo rumo. Placa da ladeira. Rua Poeta Lino Guedes. O título surge em uma manchete de jornal. Lino Guedes, a história não se apaga. J.R. Queiroz, produtor cultural e neto de Lino. J. é negro, magro e usa óculos. Não tive a oportunidade nem a felicidade de conhecê-lo. Só o que eu sei são histórias que a família conta, né? Eu nasci e fui criado na casa que ele morou, então muitas lembranças, muitas coisas dele por lá, né, na casa. A gente, mesmo se quisesse esquecê-lo, não teria como. Oswaldo de Camargo, jornalista e escritor. É negro e tem cerca de 80 anos. E o Lino Guedes fez sua parte. Ele foi fiel em que ele acreditava, né? E com isso ele se tornou, de fato, um pioneiro. Que tem que ser lembrado. O pioneirismo dele, se é um pioneirismo, ele se coloca como negro, fundamental, e ele tenta ser entendido por outros negros. J.R. A ancestralidade tá incutida, né? A gente, isso não tem como não fugir, né? Aline Marinho Silva, fisioterapeuta, é uma mulher negra. A gente nunca pode esquecer essa luta dos nossos ancestrais, porque para que a gente estivesse aqui hoje, para que a gente esteja aqui hoje, existiu uma luta muito grande, né, dos nossos ancestrais. Eduardo Barbosa, estudante de educação da USP, é um homem negro. Cara de uma liderança política, de uma liderança que através do jornal à noite, que era um jornal ligado à Folha da Manhã, denunciava isso nos anos 30, uma coragem, né? Isso nos anos 30, denunciava racismo. Ricardo Luanda, músico, é magro e tem cavanhaque grisalho. Negro como eu, Está de boné e com um violão no colo. vivendo numa época extremamente desfavorável, né? Eduardo, História de luta, né? Um cara combativo e tal, jornalista, escritor, poeta. Em 1937, quando o Lino Guedes estreia, Oswaldo, é alguma coisa extraordinária. Afinal, um negro, depois de Luiz Gama, está publicando um livro. E esse livro traz as experiências particulares de um negro pós-abolição. atriz negra usando vestido. Palmares foi a primeira nação livre do Brasil. Letreiro, Os Serões. Era formada de negros fugidos de angústias. De perto suas mãos, seu brinco. A república foi feita por elemento servil. O bracelete dela. E Domingos, abaixando a voz, disse: rapaziada, que o guarda não desconfie Usa lenço na cabeça. desta vida torturada. Por esses dias teremos uma completa escapada. O menino magro subindo a ladeira íngreme de paralelepípedos. Letreiro, Socorro, em off. No Brasil do século XIX, o simples nascer de uma pessoa negra já era um ato de resistência. José Pinto Guedes e Benedita Eugênia Guedes não só resistiram à crueldade da escravidão, como também deram ao mundo um poeta.
Lino Guedes já nasceu resistindo, no dia 24 de junho de 1897, na cidade de Socorro, interior paulista. Um menino visto de costas. JR caminha em uma rua ao lado de uma jovem negra de longas tranças no cabelo preto. Letreiro, São Paulo. Esse negro é Bamba. Na terra do samba faz a terra tremer. Ela lê um livro. Assim procedendo, vai ele esquecendo quem lhe faz sofrer. JR anda abraçado com a jovem. Ele tem a cabeça raspada. Racismo existe aqui desde sempre. Não enxerga quem não quer ou quem é racista, porque isso tá latente. Sobre representatividade pequena, cabelo. Aline tem um cabelo crespo curto. É uma coisa que girou em torno da minha vida de uma forma muito grande. Porque o meu primeiro ponto de racismo, que eu sofri mesmo de preconceito, eu tinha 6 anos. E foi por conta de cabelo e cor de pele, dentro de uma escola. Que as meninas não deixavam eu brincar, porque falavam que menina preta não brincavam com elas. Ou não pegavam na minha mão na fila, por exemplo, na rodinha. Infelizmente, por muito tempo, o negro ficou alijado das benesses da democracia, da igualdade. A partir do momento que você é escravo e você ganha liberdade. Faz aspas com as mãos. Aí você é jogado na rua. Você não tem dinheiro, não tem casa, não tem comida. Você não pode estudar. Era proibido, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Você está jogado na rua. Nenhum direito assegurado, nada. Continuaram sendo discriminados igualmente, né? Não havia interesse em fazer o negro ler. A verdade é essa, isso prova. Oswaldo usa óculos. Que o negro analfabeto, ele continuaria sendo escravo, inconsciente dos seus direitos de igualdade. Porque qual é o interesse para que as pessoas negras tenham conhecimento? De perto, a mão de Oswaldo virando a página de um livro. Ao longe, o menino subindo a ladeira. Ainda criança, Lino entendeu que em uma sociedade racista e excludente precisava ser estratégico e que não poderia desperdiçar nenhuma chance. Quando Olímpio Gonçalves dos Reis, líder político e dono da fazenda onde a família de Lino morava, bancou seus estudos no ensino fundamental, o futuro poeta compreendeu a grande responsabilidade que carregaria para a vida. Mas a única saída que havia na época era que o negro tivesse um comportamento e conseguisse a palavra fundamental que eu acho na época: respeito. O negro não era respeitado. Não foi uma estratégia, era uma necessidade, ele tinha que fazer isso. O Brasil continua sendo um dos países que menos lê na América Latina. Isso é grave. Se o Brasil é um dos países que menos lê na América Latina, o negro é o que lê menos ainda do que o branco. É uma questão gravíssima, que tem repercussão política muito séria. É fácil de enganar o povo quando o povo não lê. Primeira geração da minha família que conseguiu uma universidade, por exemplo, mesmo assim através de bolsa, de muito estudo. Aline tem olhos amendoados. Eu fui a primeira pessoa preta da minha família que teve o direito a estudar numa escola particular por um ano, que seja, por um único ano, mas numa cidade predominantemente branca. E em troca de trabalho da minha mãe para a escola, para que eu conseguisse estar ali. Oswaldo é calvo e grisalho. Na minha opinião, as cotas foram necessárias e são necessárias ainda. Está ao lado de um órgão. As cotas, está provado já quanta gente conseguiu o nível universitário por causa das cotas. Aline está na rua Poeta Lino Guedes, em Socorro. Dentro da minha sala de aula, eu posso contar nos dedos quantos fisioterapeutas negros, por exemplo, tinha. As cotas não pretendem resolver a questão do negro, mas as cotas deram um empurrão enorme nessa questão de o negro conseguir aquilo que é fundamental, uma educação superior. Na verdade, as cotas já estão, no século XIX, havia uma cota contra o negro. Ele não podia ser alfabetizado, assim como a mulher, no começo do século XIX. Mulher não ia para a escola e nem o negro não podia frequentar a escola. Já não era uma cota? Ricardo Luanda e Bertali. Bertali é negra e tem o cabelo crespo loiro. Estão em uma praça. Letreiro, África. África. Oh, África. Oh, África. Cantam sentados em um banco. Ele toca violão. Oh, África. Oh, África. Oh, África.
África nação, África raiz, África do meu país. África do céu, África azul, da América do Sul. Poder da palavra na preservação da cultura negra. Eu acho que é uma das formas mais bonitas que as pessoas pretas encontraram para conseguir se fazer presente. É a nossa forma, Luanda. dentro da nossa forma de comunicar. A palavra é essencial. A literatura é uma das melhores maneiras, das maneiras mais eficazes de fazer com que o ser humano veja a sua grandeza, veja a sua beleza, veja a sua transcendência. Eu gosto muito da palavra transcendência. Faltou ao negro isso. Foi barrado em sua transcendência. E a questão do apagamento JR. Ao fundo, parte de um grafite azul e rosa. Isso é cultural, né? E não aconteceu apenas lá atrás. Isso é permanente. É uma coisa que acontece cotidianamente. A adolescência despertou em Lino o interesse pelo jornalismo. Em Socorro, ele fundou os informativos O Bilontra, Juvenil e O Espião, além de trabalhar no Jornal de Socorro. Enquadradas, uma medalha e uma carta com a ilustração de Cruz e Souza, um homem negro de bigode e cabelo curto. De uma maneira de poder se comunicar melhor e tratar dessa questão do racismo e da negritude. Seria uma forma de conseguir falar para mais pessoas, né? Talvez tenha sido isso. Letreiro, devagar também a pressa. Um lençol branco de geada cai por sobre a minha estrada. A atriz num salão. De solitário, de monge, tantas lutas a vencer, não vale a pena correr. Devagar se vai ao longe. Caminha no salão com janelas grandes. Ricardo Luanda caminha em uma rua. Aos 15 anos, Lino Guedes decide vagar ao longe. Placa azul em letras brancas em um poste. Rua Lino Guedes. Letreiro, Campinas. Bom, o que eu saiba, ele foi estudar. Fez a escola normal lá, né? Que era o professor, queria ser professor. Aliás, ele vai tentar ser um professor para o negro com sua obra, né? Tinha fundado com outros companheiros jornais alternativos, que eram jornais para a coletividade negra. Isso não dava dinheiro, não. Não haviam negros no mesmo patamar que ele, para que ele pudesse conviver e tipo, ter um grupo de negros, jornalistas, escritores e tal. Isso é muito difícil. Então ele tinha realmente que conviver com as pessoas brancas que eram da elite e que faziam parte desse contexto, né? Só em 1890, por aí, em São Paulo, começou uma imprensa que iniciou o processo de tornar o negro consciente. Essa imprensa negra visava, sobretudo, educar o negro. E outra coisa, lembrar as figuras de negros. Mas é uma imprensa muito pobre, que, no geral, não passa de um ano, sai 3, 4 números e acaba. É uma imprensa que é o rosto, como eu falei numa matéria já, é o rosto escrito do negro brasileiro. É a imprensa negra da época. Porque pobre, maior parte tirava dinheiro do bolso, como eu fiz várias vezes para poder sair a edição. Daí a importância de ter pessoas como o Lino para poder divulgar outras coisas, possibilidades também, passar o conceito de ter orgulho, que naquela época também era difícil, né, como eu disse. Por que não se fala de uma literatura branca? Porque não é necessário. Porque automaticamente a literatura é branca. Não é necessário que o branco comece a proclamar que está fazendo uma literatura branca. Quem tem de proclamar que está fazendo uma literatura diferenciada é o preto, porque ele não teve literatura. Esse negro é bamba, na roda de samba faz a terra tremer.
Assim procedendo, vai ele esquecendo quem lhe faz sofrer. Letreiro, só pra moer. A atriz tem olhos castanhos amendoados, cabelo crespo preto e curto. Sorrindo, dá passos de samba e ginga aos ombros. Assim procedendo, vai ele esquecendo quem lhe faz sofrer. Os pés e as pernas do menino subindo a rua de paralelepípedos. Usa bermuda e tênis. Em 1926, Lino muda-se mais uma vez. Foi na cidade de São Paulo que o poeta publicou a maioria de seus livros. E no jornalismo aprofundou a sua atuação política, dando voz à negritude. O menino se aproxima do topo da ladeira. Ele era um negro que, pela sua situação, com a sua facilidade em trabalhar também na imprensa branca, um dos raros negros que chegou a cargo de chefe de revisor no Diário de São Paulo. Isso era um negro chegar chefe de revisão no jornal Estado de São Paulo, do Assis Chateaubriand. São estratégias de guerra, né? Que se você milita de forma mais sutil, você atinge um público maior. Então você tem espaço para estar na mesa ali dos brancos e dos grandes nomes, sem ser visto como radical, como louco, e você consegue ir levando o que você quer de forma sutil. Eu acho que é dos dois lados. Eu acho que não é só pelo fato de você... Não é você deixar a luta de lado, é você saber como lutar. Durante a década de 1930, Lino Guedes intensifica o uso da poesia como resistência e cultivo da ancestralidade. Ele começa a publicar obras em que propunha a construção de uma imagem afirmativa da negritude e sua cultura. Após a morte do Oswaldo segura o livro Lino Guedes, Seu Tempo, Seu Perfil. Cruz e Souza, em 1898. O livro é de autoria do próprio Oswaldo. A literatura, a poesia negra ficou em silêncio. Ninguém mais publicou nada em literatura negra, que nós chamamos de negra. A literatura feita por negros, do negro, contando a sua história, tentando reivindicar a igualdade. Então, ele é que vai reatar essa literatura em 1937. Eu acho que eu vejo isso como uma resiliência das pessoas pretas. Então a gente tem grandes nomes aí, grandes artistas, grandes poetas, grandes músicos. Ele se situa como um negro que quer falar para outros negros e, sobretudo, tentando educar outros negros. Eu me senti feliz. Na praça, Luanda está com o violão no colo. Porque era uma obra que eu não conhecia. Então, na verdade, a poesia do Lino Guedes mostra a capa de um livro. Que ele começa com o Canto do Cisne Preto. É uma poesia de alguém que se coloca como educador. O que ele fala da nossa vida. Os valores maiores que eu acho do Lino Guedes é incentivar o negro para que leia. Nesse livro, Ressurreição Negra, um dos grandes batidas que ele dá é leia, 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 leia. Foi um grande representante da minha raça, né, por exemplo. Um homem importante, sim, que não foi reconhecido no seu tempo. Ele não é um poeta tão falado, né? Como a gente tem nomes brancos sendo falados. Então, até mais um ponto aí, né? Que pelo tamanho da obra dele, deveria ser mais bem explorado. Então... Quando eu falo esquecimento, é esquecimento mesmo. Ninguém falava do Lino Guedes, então não há repercussão. A gente perde muito com esse apagamento cultural. Letreiro, Rua Lino Guedes, Campinas. Vista de cima a rua que passa entre casas e prédios residenciais. Um carro avança pela rua. Letreiro, Rua Lino Guedes, Socorro. Do alto, o menino subindo a ladeira íngreme. Ao fundo, os prédios e casas da cidade. Letreiro, Rua Lino Guedes, São Paulo. Vista do alto, a rua no bairro residencial. Como não permitir que uma história seja apagada? Lembrando e fazendo lembrar. O horizonte urbano da cidade de São Paulo ao entardecer. A primeira lembrança que eu tenho foi quando, na inauguração da rua dele, eu não lembro, porque eu era muito pequeno, eu não sei se foi em Socorro ou se foi em Campinas.
Mas o prefeito mandou um carro em casa para buscar a família. Nossa, foi uma festa, para mim era uma alegria. Que é um pouquinho de representatividade, né? Ter uma rua que fale sobre, que homenageie, no caso, né? Um poeta preto que passou por tudo que passou e conseguiu trazer isso de uma forma tão bonita quanto a poesia. Eu acho que é uma forma de representatividade, né? Essa rua chama Lino Guedes porque aqui aconteceu tanta coisa. Eduardo Barbosa. Tanto grupo nasceu aqui, tanta coisa política, tanta manifestação já aconteceu nessa rua que essa rua não poderia ter outro nome, a não ser... Lino Guedes, Rua Lino Guedes. Luanda sorri. É mais uma rua, né, para a grande maioria das pessoas. Mas atrás desse nome, teve um escritor e poeta, né? Um homem inteligentíssimo. Lios Barbosa, rapper e poeta, é negro e barbado, usa óculos. Porque a gente sempre acostuma a achar que a cidade de São Paulo, né, as ruas é nome de engenheiro, nome de alguém que representa a gente. Eu acho que é muito importante para que as pessoas pelo menos tenham a curiosidade de buscar saber quem foi, quem é, qual é a história. Chegou um carro lindo, enorme. Ela falou, não, a gente vai lá pra uma cerimônia e tal. E aí a gente chegou num local todo bonito, todo muito bem vestido. E teve festa. Eu ficava correndo embaixo da mesa. Foi um acontecimento pra mim. Foi o primeiro contato que eu tive, assim. Nossa, meu avô, acho que era uma pessoa importante. As pessoas estão passando na rua Lino Guedes. Sorrindo, Luanda aponta para a rua e faz que sim com a cabeça. E espero que esse movimento se perdure e se estenda para não só o Lino Guedes, mas para que outros nomes também, tão importantes quanto, também sejam aí falados, enaltecidos, para que a gente consiga ir descobrindo, né? O Lino Guedes vai representar, de fato, a imagem do negro pobre pós-abolição. Ele, em alguns aspectos, é um solitário. Que dentro dessa inteligência tinha também ironia, né? Tinha a forma de se comunicar, de alegria. Como está toda contente no colo de sua avó, a pretinha sorridente, que assim mostra a toda a gente seu dentinho. Letreiro. Que é um sol. Sol que nasce. Quando a avó enternecida fica a olhar para o poente, de sua mágoa absorvida, aquela pequena vida ao seu lado é sol nascente. Olha para cima com os braços junto à cintura e as mãos espalmadas para frente. As alegrias da negritude. Aline sorri. Isso eu gosto bastante, porque... Ela tem piercing na narina esquerda. Eu acho que é um sinônimo muito de união, primeiro. Porque as pessoas pretas, elas têm essa característica de estar sempre reunidos, sempre em festa. Isso a gente também conserva até hoje, essa alegria. O negro gosta sempre de muita festa. Já falando da minha época, a gente sempre fez muitos bailes, muitas festas. De como a gente brinca, como a gente curte, né? Na época do Lino Guedes, ele mesmo fazia vários eventos em casa. Depois, os meus pais também. Eu também. Dá um leve sorriso. Isso é cultural, a gente gosta de festa. É alegria, festa. Se a gente tá triste, a gente canta. Se tá feliz, a gente canta também. E é assim que a coisa anda. A questão de estar com os seus e de estar sempre reunido. E de pensar no coletivo de uma forma geral. Não pensar tanto da forma individualizada, sabe? Eu vejo isso que é muito da cultura preta. Dá pra ouvir uma musiquinha mais tarde? Letreiro, Meu Caminho, baseada no poema de Quitinha, a atriz sorrindo. Penso que talvez ignores, singela e meiga ditinha, que desta localidade és a mais bela pretinha.
Se não fosse profanar-te, chamar-te-ia francesinha. O negro tem se comunicado através dos anos aí, através da música, através da poesia. Muitas pessoas não entendem quando um negro passa pelo outro e se cumprimenta, fazendo um gesto com a cabeça, com a mão, um olhar. A sua profundidade é uma coisa interior que ela acaba exteriorizando, né? Na sua comunicação. E de reconhecimento, a gente se reconhece e... Sabe, aquela coisa de, pô, tamo junto, tamo aqui e tal. Se precisar de uma força, a gente tá aí. Eu saber que Lino Guedes foi uma pessoa extremamente importante que viveu nessa época tão difícil. E hoje eu, em algum momento, anos depois, tantos anos depois, 100 anos depois, talvez, não sei, tô aqui falando sobre ele. Então eu acho muito legal essa questão de o quanto os caminhos podem se cruzar em algum momento. Rua Vista de Cima. E durante as gravações desta cena na Rua Lino Guedes, em São Paulo, nossos caminhos se cruzaram. Ela mesmo falou que o neto do Lino Guedes estava aqui. E você é a cara dele. Eduardo. É muito igual. Ah, fica muito parecido. A gente tem foto do Lino Guedes guardada. A pesquisa sobre o Solon Trindade. Lá na USP, né, que você fez. Sobre o Solon Trindade, os Cadernos Negros. Sobre o Teatro Experimental do Negro. Todo esse movimento, todo esse caldo. Que aí eu cheguei no Lino Guedes. Quando eu cheguei no Lino Guedes, eu descobri que o Lino Guedes era um poeta negro, que é o nome da minha rua. Eu falei, cara, a gente mora no quilombo. A Lino Guedes, ela tem uma, digamos, um ar, uma energia, que aconteceu muita coisa aqui. Sabotagem de Cavaqui, aqui nasceu um grupo chamado Arte Final. Arte Final, nasceu na Lino Guedes. Uma escola de samba, Acadêmicos Ipiranga, muitos membros do Vai Vai, do Camisa Verde, nasceram aqui. Então, tipo assim, a rua só poderia se chamar Lino Guedes. Só poderia chamar Lino Guedes, só poderia ser de um poeta negro, de um poeta paulista, de Socorro, poeta dos bons. Eduardo tem um cabelo crespo preso em um coque atrás da cabeça. A gente se organizou aqui pra descobrir, né? A gente falou, cara, Gueto, Lino Gueto. Aí a gente chama aqui de Lino Gueto. Era o Lino Guedes, eram outras lideranças negras, o Oswaldo Camargo. O Oswaldo tá fazendo parte também. Oswaldo Camargo, Abdias, Nascimento. Oswaldo segurando um livro. Agora, não se esqueça de uma coisa fundamental. Vários livros que o Lino Guedes anunciou aqui, que é seu último livro, não saíram. Onde foram parar isso? Será que ele escreveu de fato isso? Ou planejava apenas escrever alguma dessas coisas? Então há muita coisa sobre Lino Guedes que é necessário ainda investigar. Olha uma das páginas. Aqui tem pelo menos 10 livros que ele anuncia que publicará. Em 1950, um ano antes da sua morte. A ideia de fazer um projeto reeditando os livros dele e editando novos livros e poemas que ele já deixou escrito, né? Vai favorecer muito para poder divulgar e não deixar que o nome dele caia em esquecimento, né? Um menino na ladeira. Ele tem cabelo crespo e preto, raspado dos lados, sobrancelhas grossas e olhos castanhos. Tem cerca de 13 anos. Ao fundo, a placa da Rua Lino Guedes, em Socorro. O legado é isso. Oswaldo arregala os olhos e sorri. É ser o que iniciou, o que reatou, após o Cruz e Souza, ele reatou a dicção negra na literatura. Mas que rebuliço, vai? Por todo esse povo bravo, o negrinho, em vez de pai ou mesmo mãe, disse ai, como qualquer outro escravo. Aceite-se ou não, letreiro, a primeira palavra. Recomeçou alguma coisa que estava morta, que é a dicção afro-brasileira. A gente pega do Lino, passando pelo meu pai, eu, minhas filhas. Todo mundo gosta de arte, todo mundo gosta de cultura. Está incutido na família.
Aí eu acho que é a cultura. Suspiroso coração da vida, és tu, violão. Letreiro, violão. És um coração que geme sobre um outro coração. Letreiro, confissão. Quero dizer que te amo, minha mãe preta querida. Por isso mesmo, até hoje, é que suporto essa vida. Sério, Oswaldo coloca os óculos e olha ao redor. Letreiro, conversa mole. Fale direito comigo. Deixa de conversa mole. Que coisa. Que mau defeito. Largue também desse jeito. Pense então que peito é fole. Puramente o amor a uma causa. Você quer modificar o mundo, você quer melhorar o mundo pela literatura, pela palavra, etc. E nesse ponto, o Lino Guedes foi um mestre. Os créditos surgem sobre a imagem de cada uma das pessoas que aparecem no filme. J.R., produtor cultural e neto do Lino. Tawane Guedes, universitária e bisneta do Lino. Oswaldo de Camargo, jornalista e escritor. Fábio Aparecido de Assis Oliveira, o menino da ladeira. Na rua Lino Guedes em Socorro, ele sorri. Aline Marinho Silva, fisioterapeuta. Eduardo Barbosa, estudante de educação da USP. Lius Barbosa, rapper e poeta. Na rua em São Paulo, Eduardo e Lius conversam com J.R. e Tawane. Ricardo Luanda, músico. Bertali, vocalista. Estão na praça da rua Lino Guedes em Campinas. Vel Maria, atriz. Ela sorri. Está no amplo salão repleto de grandes janelas. Letreiro. Lino Guedes faleceu em 3 de março de 1951 aos 53 anos. Mas Lino Guedes continua vivo. A história de Lino Guedes, a história da negritude, elas não se apagam. Nunca. Surgem os créditos. Roteiro, Tiago Barros. Pesquisa, Jarine Sass e Tiago Barros. Produção, Jarine Sass. Produção executiva, Rodolfo Boccia. Direção de fotografia, César Farias e Kátia Mazzolini. Cinegrafistas, César Farias e Kátia Mazzolini. Edição, Hiroyoshi Torres Ishikawa. Motion e colorização, Marcos Farias. Captação de áudio, César Farias. Edição de som e mixagem, Rafael Bertelli Sartori. Trilha sonora, Rodolfo Boccia e Rafael Bertelli Sartori. Músicas extras, África, interpretada por Ricardo Luanda e Bertali. Meu Caminho, interpretada por Célia Nascimento e Kleber Ribeiro. Agradecimentos, J.R. Queiroz e família, Oswaldo de Camargo e família, Fábio Aparecido de Assis Oliveira, Vel Marques, Célia Nascimento, Kleber Ribeiro, Mário Augusto Medeiros da Silva, Eduardo Barbosa, Lius Barbosa, Bertali, Bia Minozzi, Casa de Cultura Ipiranga, Chico Sainz e Biblioteca Municipal de Socorro. Roteiro e direção de audiodescrição, Tiago Barros. Consultoria, Paulo Monte Alegre. Narração, gravação e edição, Marcos Pauleira. Em letras pretas sobre o fundo branco. Este curta foi realizado com recursos do governo federal, repassados por meio da Lei Paulo Gustavo. Logos: Comu-PC, Conselho Municipal de Políticas Culturais. Secretaria Municipal da Cultura de Socorro. Governo Municipal da Estância de Socorro. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal.